Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. Na véspera do payroll, ontem tivemos mais uma amostra de que a economia dos Estados Unidos vai bem. O ISM de serviços veio bem mais forte do que era esperado e registrou sua leitura mais alta desde fevereiro do ano passado. E vale lembrar que essas leituras têm sido consistentemente mais pessimistas sobre as perspectivas de crescimento. Olhando a composição, os novos pedidos e preços pagos também subiram mais do que era esperado, com a inflação daqui registrando o nível mais alto desde janeiro. Por outro lado, o emprego foi um pequeno problema, caindo inesperadamente abaixo de 50, ou seja, em nível de contração. Em resumo, esse foi mais um número bem consistente com o quadro que temos visto recentemente. A economia americana segue resiliente, sendo sustentada por um setor de serviços forte. Como isso afasta o risco de recessão, é uma excelente notícia porque indica um pouso suave. Mas no sentido contrário, existem várias coisas que preocupam. O mercado de trabalho e a indústria têm mostrado sinais de esfriamento. Além disso, o progresso desinflacionário é bom, mas ainda temos um caminho até a estabilidade dos preços. Enfim, tudo isso acabou justificando a alta considerável dos treasuries. Ainda no exterior, os mercados têm acompanhado com cautela o aumento das tensões no Oriente Médio. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que está discutindo com Israel possíveis ataques contra refinarias petrolíferas iranianas. O preço do barril voltou a disparar e os investidores seguiram aversos ao risco, com as bolsas de Nova York fechando mais uma sessão no vermelho. E claro, ainda teve toda aquela tensão de véspera de payroll. Vindo para o Brasil, o foco continua no fiscal. Ontem, o Tesouro divulgou que o déficit do governo foi de 22,4 bilhões de reais em agosto. No ano, esse valor está bem perto dos 100 bilhões. Por mais que o crescimento das receitas foi mais uma vez robusto, a previdência foi o principal fator para o desequilíbrio. No fim, o número final acabou vindo bem em linha com o que era esperado, e preocupa. Por outro lado, ontem o Ministério da Fazenda informou que a MP, que a longo prazo para as financeiras deduzirem suas perdas de inadimplência da base de cálculo do IRPJ e CSLL, deve gerar uma arrecadação adicional que ultrapassa os 16 bilhões de reais. Essa entrada deve vir no ano que vem e não estava prevista no projeto de lei orçamentária. De toda forma, ela até pode dar um alívio para o resultado primário, mas a longo prazo o impacto é neutro. Ou seja, mais medidas são necessárias. Como disse o presidente do Banco Central, Campos Neto, o Brasil precisa de algum choque fiscal se quiser conviver com juros baixos. Enfim, o doméstico continuou nesse samba de uma nota só. Como resultado desse risco fiscal aqui e do geopolítico lá fora, foi difícil manter o otimismo do mês na sessão de ontem. E ainda teve a notícia de que o S&P não vê perspectiva de melhorar o rating do Brasil. E aí, tudo acabou vindo no sentido contrário. Os DIs avançaram de forma disseminada, chegando a uma alta de até 10 pontos. Na moeda, com viés de dólar forte, o real desvalorizou mais de 0,5%, fechando em 5,47%. E na bolsa não foi diferente. O Ibovespa caiu 1,4%, com as petrolíferas sendo uma das poucas altas do dia. Para hoje, a agenda é relevante. Por aqui, conheceremos nosso saldo comercial de setembro. Mesmo com a redução nas exportações e aumento das importações, as contas externas tendem a continuar sendo um importante porto seguro, mostrando um superávit de mais de 4 bilhões no mês. Mas o grande foco mesmo é para o relatório do mercado de trabalho de setembro nos Estados Unidos, o principal elemento da política monetária por lá. É esperado que o payroll mostre um aumento de 150 mil novos postos de trabalho, levemente acima dos 142 mil observados em agosto. Com relação à taxa de desemprego, é esperado uma manutenção em 4,2%, mas existe uma assimetria altista nesse número. Já o crescimento dos salários pode desacelerar. Caso esse cenário se confirme ou venha mais forte, é mais uma sinalização daquele cenário que eu comentei um pouco antes com vocês. Mas caso ele venha mais fraco, o sentimento de estar atrás da curva pode aflorar, e com isso, as chances de um corte de 50 em novembro aumentar. Vamos ver. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!